Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Oi, boa tarde. A Serra Catarinense tem todos os seus pontos turísticos e parques de aventura fechados. Em algumas cidades, os serviços não essenciais também estão suspensos para tentar conter o avanço do novo coronavírus na região. Blumenau, no Vale do Itajaí, também apertou as medidas restritivas e, a partir de hoje, shoppings, comércio de rua, restaurantes, bares, academias e salões de beleza estão com serviços suspensos. A gente vai conversar ao vivo com o prefeito da cidade, Mário Idebrandi, para saber mais detalhes desse decreto. Em Rio do Sul, a prefeitura aumentou o valor da multa para quem sair de casa sem máscara. Agora, o valor que passará a ser cobrado é de R$ 897. Esses são alguns destaques do seu Meio-Dia Catarina desta terça-feira que está no ar. A gente começa atualizando os casos de coronavírus aqui no estado. Os números até que são bons, levando em consideração a disparada de casos e de números de mortes que nós tivemos nos últimos dias, né? No último balanço, foram constatados 1.078 casos positivos em Santa Catarina. 9 pessoas perderam a vida para a Covid-19. Hoje, Santa Catarina registra 54.414 casos confirmados. Desses, 45.061 pessoas já estão recuperadas, mas 8.659 continuam fazendo acompanhamento. Desde o início da pandemia, 694 vidas foram perdidas para a Covid-19. Entre as mortes mais recentes estão 6 homens com idades entre 48 e 96 anos e também 3 mulheres com idades entre 73 e 87 anos. Em relação à taxa de ocupação de leitos pelo Sistema Único de Saúde no estado, o SUS, hoje a taxa está em 75,8%. No topo da lista de cidades com mais casos e mortes por coronavírus em Santa Catarina, Joinville, no norte do estado, anunciou nesta segunda-feira novos leitos de unidade de terapia intensiva. São 10 novos para o Hospital Bethesda e também mais 5 do tipo semi-intensivo. O município também recebeu mais 20 respiradores para o Hospital São José. Até a noite desta segunda-feira, a taxa de ocupação estava em 97% nos leitos de UTI pela rede pública de saúde. De acordo com o boletim do governo do estado, divulgado na noite desta segunda-feira, a cidade registrou desde o início da pandemia 4.652 casos e 83 óbitos. A partir desta terça-feira, a punição vai ficar mais pesada para quem sair de casa sem máscara em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. A prefeitura emitiu um novo decreto elevando o valor da multa para quem desrespeitar o fato de ter que sair de casa protegido e se protegendo, e protegendo as pessoas também. O valor da multa era R$ 179,50 e agora sabe quanto que está? R$ 897. Isso para a primeira vez que a pessoa for flagrada sem a máscara. O valor aumenta em caso de reincidência, passando para R$ 1.795. A multa também ficou mais cara para proprietários de estabelecimentos que descumprirem as regras sanitárias. Olha, e depois das cenas de desrespeito às medidas restritivas durante o último final de semana, pontos turísticos da Serra Catarinense, como, por exemplo, o Mirante da Serra do Rio do Rastro, foram fechados para evitar aglomeração de pessoas. E, além disso, em São Joaquim, os serviços não essenciais foram suspensos e também os estabelecimentos gastronômicos agora poderão trabalhar só por sistema delivery, retirada em balcão ou drive-thru, exceto bares e similares que ficarão fechados completamente até o dia 30 de julho. Em Urubici, todos os serviços essenciais estão fechados, inclusive supermercados, que só poderão funcionar no formato delivery. Em Bom Jardim da Serra, a prefeitura havia determinado no domingo o lockdown, mas acabou voltando atrás na noite de ontem e liberou o comércio e também a indústria. Mas todos precisam obedecer às regras de prevenção à Covid-19.
Em relação a hotéis e pousadas, está proibido receber hóspedes até o dia 30 de julho em todas as cidades que a gente acabou de mencionar. Parques de aventura também estão fechados. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, também apertou as medidas restritivas a partir de hoje. Shoppings, comércio de rua, restaurantes, bares, academias e também salões de beleza estão com serviços suspensos. Inclusive, está proibida também a entrada de novos hóspedes na rede hoteleira. A gente vai conversar agora ao vivo com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Prefeito, boa tarde, bem-vindo ao Meio-Dia Catarina, muito obrigada em nos receber. Gostaria de saber o que levou a essas medidas nesse momento, prefeito. Então, boa tarde, Karen, boa tarde a todos que nos acompanham na TV BV. Obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez conversarmos com vocês. Blumenau, desde o início da pandemia, tem pautado todas as suas decisões com base em relatórios técnicos que são encaminhados por uma equipe que nós constituímos, composta por infectologistas, médicos, técnicos da vigilância. Toda essa equipe se estruturou, organizou e, ao longo desse processo, tem acompanhado essas ações. Essa equipe, na última sexta-feira, encaminhou um relatório para o secretário e para o prefeito, alertando do nosso limite, que nós já sabíamos, inclusive, de UTI, e da velocidade da propagação dos casos. Chegou a um ponto que, se nós não tivéssemos tomar uma decisão, nós teríamos uma consequência maior e mais drástica, talvez até não termos mais leitos de UTI para proteger a vida do nosso cidadão. Diante disso, também recebemos um relatório dos hospitais em relação a essa situação, a essa necessidade de tomada de providências. Ao mesmo tempo, os secretários de saúde dos 14 municípios da ANVI se reuniram no último sábado de manhã, fizeram um relatório, encaminharam à Associação dos Municípios e, dentro da mesma perspectiva, solicitando o fechamento e a restrição de algumas atividades. Não é um lockdown, mas é um fechamento e uma restrição de uma série de atividades não essenciais. Sei do desafio e sabemos do desafio para as atividades comerciais, mas aqui a situação da ocupação de leitos de UTI está a tal ponto que nós precisávamos tomar essa decisão. Claro que também estamos nesse intuito, cobrando que o governo do estado faça os leitos de UTI prometidos ainda no Hospital Oase, que estão faltando, faça os leitos de UTI prometidos no Alto Vale do Itajaí, que nesse momento não tem nenhum leito novo de UTI constituído e os pacientes estão vindo para Blumenau e tem também, e para a região da Anvi, e tem também apertado a questão da nossa capacidade de UTI. Então, frente a essas necessidades, esses relatórios técnicos, que aqui eu vale destacar, também emitidos pelo COES ao governo do estado, citando da situação do governo do estado como um todo, também emitidos pelos secretários de saúde municipais de Santa Catarina, o colegiado de todos os secretários ao governo do estado, relatando dessa dificuldade que os hospitais vão ter de atender, nós tomamos uma decisão clara de emitir medidas restritivas, infelizmente aqui, prejudicando algumas atividades comerciais, mas buscando, sobretudo, a proteção à vida do cidadão. Não se trata aqui de que o comércio é bom ou é ruim. Se trata aqui de restringir a circulação das pessoas. Prefeito, eu gostaria de saber hoje, terça-feira, qual que é a situação dos leitos de UTI em Blumenau, porque no final de semana eu sei que chegou até próximo dos 100% de ocupação. Como é que está a situação hoje em Blumenau? Hoje, 100%. 100% dos leitos ocupados nesse momento, e já entramos nos leitos de guerra, que nós estamos acionando com os hospitais, uma ampliação de leitos. Já estamos com 16% dos leitos de guerra, dos 31 leitos de guerra ocupados, e a perspectiva é que em pouco tempo estejam ocupados pela demanda de outras regiões que nós sabemos e também pela necessidade aqui da própria região da Anvi e a procura que tem nos nossos hospitais no dia de hoje. Mas os leitos de UTI, Karen, não é o principal problema. Ele é um dos grandes problemas, mas o problema é que daqui a pouco, não é só aqui em Blumenau, é em toda Santa Catarina, nós não vamos ter profissionais de saúde em condição de saúde para atender esses leitos. Então é outro desafio, que as pessoas que estão lá são seres humanos, estão adoecendo e precisam também ser substituídos. E não é
médico que formou recentemente, que não tem a formação em intensivista, nem enfermeiro, que consegue atuar numa UTI. Então, essa também é uma das preocupações em relação a isso. Eles estão trabalhando no limite, né, prefeito? Então, agora com essa situação de 100% de ocupação nos leitos de UTI, a gente sabe que certamente a prefeitura está fazendo o que for possível para conseguir, junto ao governo do estado, ampliar o número de leitos disponíveis para a população, porque se está totalmente lotado, isso quer dizer que se um paciente, por exemplo, com uma complicação maior de Covid-19, precisar de um leito de UTI ou respirador, nesse momento não tem disponível, pelo menos não em Blumenau. Era o que a gente não queria que acontecesse e aconteceu. E o grande desafio que, como todos sempre têm dito, que o Covid ele não afeta só a necessidade de leitos de Covid, afeta também as outras ações. Perfeito. Ele gera problema de leitos para cardíacos, gera problema de leitos para infarto, para outras ações que acabam também não conseguindo fazer cirurgia por falta de leitos e por falta de equipe médica, inclusive, para fazer a cirurgia porque está doente. Então, é um grande desafio a toda a rede hospitalar e também as prefeituras. Lembrando aqui, né, o governo do estado tinha ficado de fazer um hospital de campanha em Itajaí, em outras regiões, não o fez e hoje nós estamos colhendo essa falta de leitos efetivamente. Mário Debrange, prefeito de Blumenau, muito obrigada pela sua participação aqui no Meio Dia Catarina. Boa sorte aí para todos, estamos todos nessa luta juntos. Obrigado, Deus nos abençoe e dê sabedoria. Obrigado pela oportunidade. Amém, obrigada, até a próxima. Olha, a Prefeitura de Florianópolis, em parceria com a Associação Floripa Sustentável, iniciou nesta semana a testagem para o coronavírus em trabalhadores do setor produtivo. A gente vai conversar agora com o repórter João Paulo Cardoso, que está no centro de Florianópolis, vai trazer mais detalhes para a gente. JP, queria saber quem pode fazer esse teste. Boa tarde. Muito boa tarde, Karen. Boa tarde a todos que acompanham o Meio Dia Catarina. Karen, os profissionais do comércio e os profissionais que atuam em academias, os profissionais de educação física, na verdade, eles podem comparecer aqui, ó, onde o nosso cinegrafista Reinaldo vai mostrar, no segundo piso do Mercado Público em Florianópolis, aqui no centro. Já tem até uma fila por ali de profissionais já aguardando para fazer a testagem do novo coronavírus. Mas não adianta aparecer aqui e dizer que trabalha no comércio e tentar fazer o teste, tá, Karen? Os colaboradores que estão nessa lista, existe uma lista já para serem testados, receberam um comunicado. Inclusive, quem não sabe se vai poder testar ou não, ele deve procurar o site da Prefeitura e os profissionais que atuam no setor de academias, eles devem baixar um aplicativo que tem o nome de Paciente TC Bio. Depois de confirmar, eles podem sim comparecer aqui no centro de Florianópolis, junto com a carteira de identidade, para comprovar que realmente está nessa lista. Karen, vale lembrar que até o momento 300 testes já foram realizados e a expectativa da Prefeitura é testar pelo menos 6.000 profissionais deste setor. Eu volto contigo, Karen. Obrigada, JP. Obrigada pelas informações. O teste que está sendo realizado lá é aquele teste que é o PCE, se não me engano, é isso? O nome do teste é aquele que é feito com um cotonete. Não é o teste rápido de sangue, que rapidamente você tem um resultado. Ele leva aproximadamente 48 horas para se ter o resultado. Por isso, essas pessoas que foram testadas, a gente ainda não sabe o resultado. Quantos por cento testaram positivo, negativo, enfim. Porque leva pelo menos 48 horas. E reforçando o que o JP falou, os testes começaram ontem. Faço uma pausa aqui no Meio Dia Catarina, mas eu volto em instantes. Não sai daí.